Olá, pessoal do terceiro. A gente vai gravar para vocês agora a 24ª aula de Sociologia a respeito do conteúdo do módulo 24. Gente, módulo 24 da apostila de vocês, é lógico. O assunto abordado nesse módulo 24 é a sociologia contemporânea, que, na verdade, vem apresentar para vocês as novas preocupações da sociologia, que até a década de 40, mais ou menos, eram direcionadas para alguns paradigmas, alguns problemas comuns da sociedade, da sociedade mundial. Cada país com as suas peculiaridades, porém, existia um direcionamento muito grande dos estudos sociológicos em relação à economia, às relações de trabalho, o desenvolvimento da estrutura e da sociedade regionais. Enfim, existiram trabalhos voltados para paradigmas, né, para problemas da época, problemas históricos, né? Tanto que a questão da sociologia hoje em dia, a questão principal na discussão da sociologia hoje em dia é se o sujeito, se o ser humano é o agente que produz a história ou se a história segue uma linearidade lógica. Certo? Essa é a questão mais atual da sociologia. Agora, passando para um estudo mais minucioso da sociologia, gente, os estudos sociológicos mais atuais, da década de 40 para cá, para começar, na década de 40, foram institucionalizados os cursos de sociologia, formando sociólogos, formando estudiosos direcionados para essa área, o que aumentou muito a produção científica e o estudo a respeito da formação da sociedade e o seu desenvolvimento em relação a cultura, por exemplo, e a formação do povo, né? Os fenômenos sociológicos do povo. De lá para cá, a sociologia vem mudando muito em relação aos focos de estudo, né? Em relação aos assuntos principais por ela abordados. Por exemplo, hoje em dia, fala-se muito de ressignificação. A gente até falou a respeito disso em uma das nossas aulas aí, da ressignificação, né? Da desconstrução de conceitos, desconstrução de conceitos principalmente culturais, né? Gente, a ressignificação sociológica é praticamente a mesma coisa, só que, como se trata de uma ciência, continua levando em consideração as produções clássicas, né? As definições antigas, clássicas, porém, direciona os estudos e as análises para temas atuais, como, por exemplo, meio ambiente, conservação da natureza, deterioração da natureza, métodos de conservação e como evitar a deterioração da natureza, né? Como evitar a poluição excessiva, o consumo excessivo, a transformação da matéria-prima em resíduo, né? A poluição em geral. A ideologia passou a se preocupar com assuntos mais pontuais como justiça social, inclusão
de grupos que eram considerados minoritários, mas que não possuíam visibilidade. Sempre foram considerados minoritários, porém não tinham a visibilidade que tem hoje. E aí, como aumentou a visibilidade desses grupos, a sociologia passou a se preocupar com eles e realizar estudos a respeito de movimentos, a respeito de tendências, como é que eu posso expressar para vocês, tendências a mudanças no modo de vida de acordo com as novas condições. Eu vou materializar um exemplo. Hoje em dia, a informação e a velocidade da comunicação se tornaram muito melhores, muito mais rápidas e eficientes. Né? A comunicação se tornou mais eficiente e a velocidade muito mais rápida, a velocidade com que se comunica através da internet, através das tecnologias. Então, a própria sociedade se adaptou a essas novas tecnologias. Tanto que algumas tecnologias são consideradas hoje em dia de primeira necessidade. São consideradas fatores de inclusão ou exclusão social, né? Como, por exemplo, a internet. Hoje em dia, todas as pessoas fazem uso da internet. Sociologicamente, se a gente for analisar, existem usos diversos, né? Uma grande parte das pessoas usa a internet para trabalhar, outra para transmitir aulas, por exemplo, nós, eu e vocês, que é considerado trabalho também. Outras pessoas usam a tecnologia e a facilidade de comunicação para conversar com entes queridos que moram em outro país, que moram em outra cidade distante, para conversar tete a tete, olhando no olho, através de imagem, como a gente está fazendo aqui com a nossa aula. Outras se afastam do tédio. Essa é uma análise sociológica um pouquinho mais profunda, tá? Que nós, eu, por exemplo, né? Não vocês, que vocês têm 500 mil coisas para se preocupar. Eu, como pesquiso e leio artigos de sociólogos e inovações da produção acadêmica da área de humanas, hoje em dia a gente vê sempre menção a tanto melhorias, né, que foram trazidas pelo uso da tecnologia, como, por exemplo, a mitigação, né, a eliminação de tédio e de preocupação com esperas, enfim. A gente repara hoje em dia que muitas pessoas, quando tem que esperar médico ou esperar ser atendido em qualquer lugar, passa a assistir, se distrai com conteúdos da internet. Isso são fatos positivos, né? A internet entretém o ser humano, que em outras ocasiões poderia... Bom, esse é um lado positivo visto por uma fatia dos pesquisadores. Isso também é um lado negativo, é um lado que é considerado por alguns como alienação, porque o indivíduo agora, entretido pela internet, entretido pelo conteúdo dos aplicativos, aí eu já não manjo muito, né? YouTube, tipo TikTok, Instagram, essas coisas, né? Ele deixa de refletir sobre muitos assuntos referentes à própria existência dele. Isso também é um motivo de estudo sociológico.
né? A velocidade de resposta, a velocidade de transmissão de informações é tão grande que acostumou as pessoas ao imediatismo, à necessidade de respostas rápidas. O tempo de espera por um fato real pode causar o que eles chamam muito hoje em dia e que nós, né, eu e vocês sabemos muito bem que existem, as crises de ansiedade. Gente, antes dessa cultura de internet, de uso de celular, a internet rápida, né? Como a gente chama hoje em dia, não existiam tantos casos, não, pelo menos a gente não notava tantas manifestações de crises de ansiedade. Ou seja, hoje, por exemplo, um acontecimento que vai pontuar um certo horário de uma pessoa pode causar uma ansiedade nela, pode causar um excesso de ansiedade pelo fato de ter um horário determinado, né? Traduzindo em outras palavras, desaprendeu-se a esperar. A ressignificação para a espera, para a paciência, é imediatismo. A paciência agora ela é bem mais curta. Isso é uma provocação para a reflexão de vocês. Com o passar do tempo, nem eu e nem outro acadêmico qualquer é capaz de projetar um cenário. Tem os pessimistas que projetam aquele cenário horrível. Não, as pessoas não vão mais se comunicar, agora elas vão... Cada uma vai pensar em si. O individualismo aumentou? Aumentou. Mas aumentou também a população mundial, aumentaram também as pessoas que optaram por não constituir uma família, por morarem sozinhas. Então existem N fatores sociológicos, né? Então nenhum de nós, como eu estava dizendo, é capaz de determinar, de criar cenários, nem pessimistas nem otimistas. Porque não é só uma tendência, são várias tendências. Certo? Várias mudanças, várias preocupações que antes não eram notadas pelas pessoas, pela sociedade. Por exemplo, os meios de produção, as relações de trabalho. Algum tempo atrás isso não era motivo de discussão. Agora é. Não vou nesse momento eu não tenho condição de dizer para vocês, é melhor assim que agora os caras estão se preocupando, ou é melhor assado como antes que os caras não se preocupavam. Não sei. Existem consequências boas e consequências ruins, todo fato sociológico. Então, agora sim eu vou me posicionar naquela discussão sociológica em relação à historiografia. Eu, professor Márcio, acredito muito que o indivíduo, que o sujeito, nós todos, fomos os autores da história. Fomos e seremos os autores da história. Na história da humanidade sempre houveram atores, e esses atores são os autores da história. Porque é a partir das decisões dos atores, nas suas inter-relações, é que se tem que se observa acontecimento ou não de um fato, acontecimento ou não de um fato que ficou gravado na história. Vamos exemplificar com a assinatura da Lei Áurea, decisão da princesa Isabel, uma decisão que ela tomou. Aí o que a levou a tomar essa decisão e o que
a influenciou a ponto de tomar essa decisão, se ela era contra, ou se ela era a favor, ou se tinha forças atuando contra ou forças atuando a favor, aí são outros 500. Aí é uma análise historiográfica, aí sim, aí é diferente. São as causas e os efeitos da sociedade naquela época. Porém, a história foi feita a partir da decisão dela. Não, vou assinar a Lei Áurea. Pimba, e assinou. A partir daquele momento não havia mais escravidão oficialmente no Brasil. Certo? Então, assim, em relação ao sujeito ser o autor da história, concordo plenamente. A história não tem um desenrolar próprio, lógico. Sempre houve a dependência de decisões dos sujeitos, que eram agentes. Né? Os atores sociais eram também os autores da história. Sempre foram e sempre vão ser, na minha humilde opinião. Gente, nós precisamos conversar também com vocês dentro desse assunto da sociologia contemporânea, né, da sociologia moderna, as ramificações da sociologia hoje em dia. Hoje em dia, a sociologia ela recebe nomes, né? Ela recebe nomenclaturas que passaram a ser importantes na modernidade, passaram a ter relevância na fase moderna, como, por exemplo, a sociologia do gênero e da sexualidade. Hoje em dia, preocupa-se muito com as tendências entre na escolha de gêneros e as tendências à sexualidade dos indivíduos. Também é uma preocupação sociológica. Na arte, existe o estudo sociológico na arte, né? Quais são as novas perspectivas para a produção artística? Existe a sociologia do cotidiano, né? Da rotina das pessoas. A sociologia passou a se preocupar com a rotina das pessoas. A sociologia do consumo. Quais são as tendências de consumo? Essa mesma sociologia que estuda as tendências de consumo fornece dados para que as empresas possam direcionar a sua produção hoje em dia. É tudo interligado. Os meios de produção são totalmente... Os meios de produção que eu digo é produção material, produção cultural, produção acadêmica, são totalmente voltados para as respostas dadas pela sociologia. Então, quando a gente fala de sociologia contemporânea, nós estamos querendo mostrar para vocês que alguns paradigmas antigos, que o leque se abriu, né? Traduzindo em palavras bem simples e palatáveis para nós, que o leque de estudos da sociologia se abriu. O que antes eram preocupações menores, eram focos de preocupação e que geraram alguns conceitos que se tornaram paradigmas, né? Que se cristalizaram e se tornaram modelos sociais, abriu o leque, passou a ver muitas nuances, passou a ver muitos assuntos, passou a observar muitos assuntos e para observar esses assuntos, mesmo levando em consideração os paradigmas antigos, descobriu-se a necessidade de, como eu disse, a aula toda, ressignificar, de desconstruir certos conceitos. Tá? Eu espero que até aqui eu tenha sido claro o suficiente. Eu procuro transformar o conhecimento acadêmico, às vezes um texto muito árido, muito denso, que é o conteúdo do módulo de vocês, numa conversa mais informal, né? Num monólogo, né? Porque não é um diálogo
pela simples configuração do nosso ambiente, né? Eu estou gravando uma aula que vocês vão ver aí pelo YouTube. Porém, eu procuro trazer algumas informações que estão aqui na apostila de vocês de uma forma mais fácil para vocês entenderem, certo? Então eu espero que eu tenha contribuído para o entendimento de algumas causas, de algumas efervescências sociais que acontecem na atualidade, que para alguns não deve fazer o menor sentido, mas para o estudo sociológico moderno, contemporâneo, faz todo sentido. Sempre haverão necessidades de entendimento. Portanto, sempre haverão pessoas estudando, observando e conferindo certas produções, certos acontecimentos, né? Como diria Emily Durkheim, certos fatos sociais. Tá ok? Gente, então, pela atenção de vocês até esse momento, eu agradeço muito e desejo bons estudos.